Muitos pensam em 2020 e 2021 como anos de dificuldade. Mas nossa equipe pensa em superação e adaptação. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Espero ter gostado do vídeo de introdução à nossa apresentação. E o meu nome é Simon e hoje eu vou estar aqui junto com o Arthur, Álvaro e Elias para a gente apresentar, enfim, o nosso último vídeo, nossa última apresentação da Impribra 1.0, a impressora Braille de baixo custo. Bom, não é de hoje que a gente sabe que a tecnologia ao longo do tempo vem evoluindo junto com a humanidade e que ela é responsável por grandes avanços que ajudam na vida de muitas pessoas, mas não são todos aqueles que sempre são beneficiados com isso. Um exemplo dessa parcela de população que não tem sempre se beneficiado inteiramente são os deficientes visuais, que sofrem por não ter um amplo, um fácil e um barato acesso a ferramentas que facilitam a leitura e a escrita em braille, um meio de comunicação que é usado por essas pessoas. E é diretamente pensando nessas pessoas que surge a ideia do nosso projeto, uma impressora braille de baixo custo. O braille é um sistema de escrita e leitura tátil, na qual os símbolos baseiam-se em pontos com alto relevo. E são principalmente utilizados por aqueles que são totalmente desprovidos de visão, ou seja, cegos. Esses pontos em alto relevo são sobrepostos em uma matriz chamada célula braille, onde existem 6 posições nas quais podem estar contidos pontos em alto relevo ou não. Sendo assim, esses pontos seriam caracteres que, em sua sequência, representariam letras, números, acentos, seria palavras e números em geral. Além do mais, a escrita braille é considerada uma língua universal, podendo ter pequenas mudanças dependendo do país e do idioma em questão. Hoje no Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas são portadoras de alguma deficiência visual, sendo 528.624 são totalmente cegas. O Brasil também é um dos países que possui o maior índice de analfabetismo. Ele ocupava a 8ª posição até 2014, segundo a ONU. Juntando essa dificuldade com falta de acessibilidade que tem no país, seja por falta de recursos ou por negligência do Estado, pessoas que são totalmente desprovidas de visão se encontram em uma situação muito complicada na questão do aprendizado, pois elas, em sua maioria, não têm ao seu alcance máquinas como, por exemplo, impressoras Braille. E falando de impressoras Braille mais precisamente, um ponto muito preocupante que agrava essa situação é o preço em que esses equipamentos se encontram, que foi achado pela nossa equipe a mais barata, cerca de R$16 mil. Em resultado disso, a gente tem a ideia de elaborar uma impressora que, por meio de um Arduino Mega 2560, recebe como entrada um texto digitado por um usuário, traduz esse texto para caracteres em braille, como por exemplo nas letras X, Y e Z representadas ao lado nessa imagem, e em seguida vai enviar uma matriz de 3 linhas de 2 colunas, as posições que serão marcadas ou não. A matriz deve ser interpretada dessa forma: os pontos onde devem ter relevo serão considerados como sinal 1, os pontos que não têm relevo serão 0, como na imagem ao lado também consta. A impressora também conta com um botão de confirma para o início do processo de demonstração de demarcação dos pontos e de um fototransistor, que serve como verificação de se há papel na bandeja ou não. A nossa equipe dividiu o desenvolvimento do nosso projeto em algumas fases sequenciais, sendo que o começo de 2020 foi responsável pela fase de pesquisas e logo sucedeu a pandemia, que veio alterar o cronograma planejado até então. Este foi reconstruído a partir da disponibilidade de recursos e a partir de discussões com nossos orientadores.
Durante o período da pandemia, a gente teve algumas fases que eu vou citar agora mesmo. Simulação no Tinkercad, simulação no Proteus, eletrônica e programação, sendo esse período que engloba quando a gente recebeu os materiais, e a mecânica. Esses são os tópicos dos quais eu vou falar a partir de agora. Dado o início da pandemia, foi-se necessário adaptar o projeto para dar-lhe continuidade. E bem, neste meio, o que se mostrou muito importante foram os simuladores. Bom, em relação aos simuladores de eletroeletrônica, de programação, se destacaram dois muito importantes, que foram eles o Tinkercad e o Proteus Design Suite. Bom, o Tinkercad, começando por ele é um software online gratuito que é muito utilizado para simular circuitos, mas ele também tem outras funções e possui uma interface muito dinâmica e voltada para a aprendizagem. E ele também é visualmente muito bonito. Porém, ele foi apenas usado como entrada do projeto porque ele se tornou muito limitado ao que a gente queria fazer. Mas ele também é um recurso muito interessante para quem quiser tentar começar a mexer com programação, com eletrônica, porque ele, por exemplo, inclui um Arduino. Isso é muito importante para pessoas que não possuem um. E passando para a próxima fase, a gente passou para o Proteus. Bom, o Proteus é um software muito utilizado para fazer projetos eletroeletrônicos, principalmente placas de circuitos. E ele, apesar de não ser tão atrativo quanto o Tinkercad, ele possui muitos mais recursos, tanto nativamente quanto ferramentas externas que você pode exportar, que são chamadas de bibliotecas. Bom, como assim bibliotecas? Pessoas podem fazer componentes, estruturas que podem ser mandados para qualquer pessoa e simplesmente exportar, você consegue usar. Por exemplo, não tenho algo no Proteus, alguém fez e você vai lá e coloca. Então, essa ferramenta possibilita muito mais possibilidades dentro do Proteus. Claro que não é a mesma coisa que você fazer pessoalmente, porque sempre há diferenças, mas essa foi uma ferramenta muito importante até a gente conseguir realmente pegar os materiais e fazer algo que fosse pessoalmente, né? Fosse nas nossas casas. Eletrônica. Bom, dentro da eletrônica do nosso projeto, a gente tem como fonte de alimentação uma fonte de 12 volts e um regulador de tensão de 9 volts, para que trabalhe adequadamente junto com o Arduino. No nosso caso, a gente substituiu eles por uma fonte de 9 volts e as nossas entradas, a gente vai ter o botão de confirma, como eu já citei anteriormente, o fóton transistor, que tinha a função de verificar se há ou não papel na bandeja, mas para fim de simulação a gente começou a usar um potenciômetro. E como a gente não conseguiu obter um fototransistor, a gente acabou a utilizar o potenciômetro no nosso projeto, que serve bem porque ele também se usa de dados analógicos, então acaba sendo bem semelhante, principalmente na hora de programação, a um fototransistor. A gente também tem a nossa comunicação serial com Arduino via USB como entrada, né? O botão de emergência, que caso seja apertado interrompe o processo de impressão. Esses dados vão ser enviados ao Arduino, que de acordo com a nossa programação vai mandar as respostas para nossas 3 saídas, que são os 3 drivers que controlam os nossos motores. A gente tem 2 motores de passo, que são precisos e servem para mexer os eixos da nossa impressora, o eixo horizontal e o eixo vertical, e o nosso motor DC, que serve para pressionar a folha e fazer o relevo. Bom, aqui a gente tem a nossa tabela de preços dos nossos equipamentos eletrônicos, que foram pesquisados em várias lojas online, porque não foram todos eles que a gente conseguiu obter, e alguns deles a gente obteve pelo campus sem custo nenhum. Como por exemplo o Arduino Mega 2560, que custaria por volta de R$ 84,60, mas foi disponibilizado pelo nosso campus. O total de todos os componentes eletrônicos eram 462,86. Sobre programação, nós temos 2 tópicos a serem discutidos: a programação inserida no Arduino e o software monitor serial desenvolvido por nós. Bom, começando pelo do Arduino, temos uma programação responsável por receber os textos que o usuário enviar, traduzir utilizando aquele método binário de matriz binária já explicado anteriormente, e armazenar isso. Até que o usuário confirme o processo de impressão, onde haverá uma etapa para verificar se há papel na bandeja ou não,
e que, em caso afirmativo, o processo de impressão é iniciado, movimentando os motores de passo para levar o punção que pressiona o papel nas posições, para demarcar o ponto caso a matriz seja igual a 1. Isso até que se chegue ao fim da matriz, onde os motores eles retornam ao local de início e a matriz ela é resetada, né? Posteriormente, na parte da mecânica, com o Elias, haverá uma animação que demonstra bem a movimentação realizada pela impressora. Então, continuando na nossa parte de programação, a gente vai falar um pouquinho sobre o monitor serial Impebra. Bom, esse é um software desenvolvido pela nossa equipe que é responsável por realizar comunicação serial, né, a comunicação que é entre a impressora e o computador, feita por cabo USB, e nele é possível enviar o texto a ser traduzido, visualizar a tradução previamente e também pode receber qualquer texto que a impressora tenha que, né, enviar para o usuário, por exemplo, no papel na bandeja, como eu tinha falado anteriormente. Apesar desse programa ter sido feito para o nosso projeto, ele pode ser usado para qualquer outra funcionalidade, desde que tenha um Arduino ou um microcontrolador que seja compatível com ele. A parte mecânica foi projetada no software SolidWorks, e os movimentos executados se baseiam principalmente em um método de conversão de movimento circular em um movimento linear a partir de fusos. Fusos são barras roscadas que, quando recebem um movimento circular, movimentam a parte fixada castanha de forma linear. Geralmente apresentam roscas em forma trapezoidal que permite um movimento mais fluido. Porém, esses fusos possuem um preço mais elevado, o que fez a nossa equipe optar por barras roscadas e porcas com padrão triangular. A parte mecânica foi desenvolvida, porém não finalizada, por conta de dificuldades resultantes do isolamento social. Entretanto, o planejamento desta foi elaborado, materiais foram dimensionados e animações foram criadas para simular e explicar o funcionamento da impressora. Os vídeos a seguir mostram um compilado do desenvolvimento mecânico do projeto. Nesta tabela estão listados os componentes mecânicos necessários para a construção da impressora, resultando em um total de R$ 111,90. Bom, a nossa equipe gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, primeiramente, ao WISC por ter dado essa oportunidade para a gente, e aos professores responsáveis pelas disciplinas de práticas profissionais e sistemas embarcados, né? Temos aí o Vilmar, que não está mais no IFSC, infelizmente. Temos o Laércio, o Márcio e o Douglas, que ajudaram muito na supervisão e no auxílio dos projetos. E bem, eu espero terem gostado da nossa apresentação. Esse foi um ano muito diferente. Provavelmente não foi um momento só de adaptação dos alunos, mas também dos professores. E eu acho que mesmo diante de tudo isso, a nossa equipe conseguiu exercer algo muito bacana. E a gente conseguiu se adaptar muito bem a toda a diversidade que a gente encontrou ao longo desse ano. Então, eu agradeço novamente ter assistido até aqui. Muito obrigado e adeus.